Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as possíveis ações do governo brasileiro que deve tomar uma decisão muito grave que pode suspender os contratos do uso de satélites da empresa americana Starlink e quais as possíveis consequências disso para o presente e futuro na República do Brasil e os motivos que devem levar o governo atual a tomar esta medida horrenda, cruel e absurda. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que isso vai ajudar em muito na continuidade do meu trabalho aqui na plataforma. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também peço gentilmente, faça parte do clube dos canais do Área Militar. Ou seja, você pode se tornar membro e com isso você recebe benefícios como assistir o vídeo que eu postar aqui primeiro que todo mundo e ainda vai ter os seus comentários destacados entre os demais comentários em cada vídeo aqui do canal. Então é muito fácil você ser membro, basta acessar ao botão Seja Membro aqui deste vídeo ou também do perfil principal aqui do canal Área Militar. Então vamos para o que interessa neste momento e entendermos, analisarmos uma situação bem polêmica que está envolvendo o governo brasileiro, a justiça e também o bilionário Elon Musk. Era tarde de segunda-feira, 8 de março, quando o secretário de comunicação da presidência do governo brasileiro, Paulo Pimenta, ele se reuniu com autoridades do governo para externar a sua insatisfação, a insatisfação do governo brasileiro com as questões que estavam e que estão envolvendo o bilionário Elon Musk a partir de um vazamento de documentos e informações que fazem parte do Twitter Files, que são um conglomerado de informações que mostram tudo o que aconteceu durante os momentos finais lá da plataforma Twitter, antes de ser comprada pelo bilionário Elon Musk, que mostra o que a justiça aqui do Brasil ela fez com determinações, com decisões que levaram ali ao banimento de dezenas de centenas de contas em todo o Brasil dentro da plataforma Twitter, hoje chamada de X, após o Elon Musk comprar a empresa anterior. Acontece que esses documentos, essas informações foram espalhadas por um jornalista americano e endossada pelo próprio Elon Musk, que desafiou a justiça, a Suprema Corte brasileira, no último final de semana, tecendo críticas diretas ao então ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Não vou entrar no mérito em questão de justiça, em questão política, em questão também abordando ali as partes mais jurídicas entre as partes, até mesmo analisar questões envolvendo determinações da justiça ou não. Mas sim vou me atrelar aos fatos sobre as consequências em que uma decisão que pode ser tomada a qualquer momento por parte do governo brasileiro em suspender contratos da Starlink com o Brasil, as consequências que de fato podem desencadear em todo o Brasil para a estabilidade educacional, econômica e também de segurança de todo o nosso território brasileiro. E deixar bem claro que Elon Musk não é somente o dono do Twitter, o dono do que chama hoje de X, mas ele também é dono da maior empresa de comunicação de satélites e recursos aeroespaciais chamada Starlink e também SpaceX, já que a Starlink hoje ela chega ali, representa quase 40% da receita da SpaceX, então ela tem uma importância no mundo e também no Brasil muito grande para tanto para quem usufrui da empresa, quanto a empresa em si dos usuários. O político em questão, Paulo Pimenta, um escolhido de Lula, ele disse a jornalistas que pensará em rever os contratos que tem
com a Starlink. Primeiramente, não é o governo atual e nem o governo passado que possui contratos exclusivos com a Starlink, mas sim o Brasil, a União, a sociedade brasileira que possui contratos através de um programa de incentivo à comunicação e também transparência e propagação de sinal de internet, que isso favorece a educação, a economia e vigilância do território brasileiro. Em segundo lugar, trata-se nitidamente de uma retaliação clara por parte, que pode ser uma retaliação clara por parte do atual governo contra uma das ferramentas mais importantes na atualidade, no que pese questão de democracia de acesso à internet em todo o mundo, em especial nas áreas rurais e mais remotas de todo o vasto território brasileiro, como a Amazônia e na região norte do país. Muitos acreditam que esta relação entre Starlink e Brasil começou com a visita de Elon Musk em 2022 no país, mas pelo contrário. Tudo começou já em 2021, quando o então ministro das Comunicações do governo da época, Fábio Farias, ele começou a estreitar as suas relações, seus diálogos com a empresa Starlink, em especial com Elon Musk. No entanto, em 2022, Elon Musk ele visitou o Brasil e se encontrou então com o presidente da época, Jair Bolsonaro, e também com Fábio Farias, ministro das Comunicações. E dessas conversações que tiveram início lá em 2021, foram criadas ali meios possíveis de propagação de internet nas áreas mais remotas de todo o Brasil, através de contratos importantes, através de acordos importantes entre as partes. A partir disso, nessa ocasião, foram criadas dezenas de informações irrestritas e falsas a respeito tanto da vinda de Elon Musk quanto os contratos decorrentes dessa visita, dessa cooperação, dessa relação bilateral entre as partes com o Brasil, com o governo brasileiro, em si com a República Brasileira. Inclusive com diversos portais considerando que as medidas ferem os direitos, as leis do consumidor e dizendo ainda que a internet de Musk seria compartilhada e usada por garimpeiros para destruir o solo indígena. No entanto, que internet hoje, que temos ciência, que temos conexão, que temos acesso, não são utilizadas por garimpeiros, por pessoas de diversas faixas etárias, por diversas etnias, culturas. É um meio democrático e globalizado de comunicação. Então, independe de quem está utilizando, independe de qual meio está sendo utilizado, mas a ferramenta ela é importante e com certeza ela vai ser utilizada em algum momento para fins ilícitos. E é claro, na sua maioria das vezes, para fins lícitos. Inclusive, até presos utilizam no Brasil, ainda mais em uma instituição prisional totalmente fechada e que se dizem bloqueadas por acesso ao telefone celular, ao meio de comunicação via 4G, 3G, via sinal de telecomunicação, mas pelo contrário, até eles utilizam sinais de internet, inclusive para continuar os seus atos ilícitos dentro do próprio sistema prisional. Então são inverdades que surgiram ainda naquela época. E é claro, para destruir a reputação de um acordo importante para a sociedade brasileira. O problema, de fato, nunca esteve relacionado ao sinal da internet, nunca esteve relacionado ao uso do sistema de satélite, mas quem está fornecendo a internet, a pessoa em si. No caso, por exemplo, Elon Musk e também no contrato que foi firmado na época por Bolsonaro. Mas afinal, como funciona a Starlink aqui no Brasil? Acontece que quando o indivíduo, a empresa, a pessoa física, ela adquire o plano da Starlink,
ela recebe um kit padrão, kit Starlink padrão, que vem com uma antena retangular, uma base de montagem, um roteador Wi-Fi e também cabo de alimentação e cabo de rede, ali com mais ou menos 15 centímetros para conectar tanto o roteador quanto a antena do usuário do kit Starlink. Assim, os usuários eles recebem um login, recebem um ID e uma senha que ele vai criar. Ele faz todo um parâmetro ali através do manual de instalação e esses usuários eles também precisarão baixar um aplicativo da Starlink, um aplicativo próprio da empresa, que vai orientar todo esse processo aí de esse manual de instalação, que ela requer o quê? Uma instalação limpa, ou seja, o céu deve estar sem nuvem e também sem obstáculos, por exemplo, telhado, parede, uma superfície acima da antena, porque o prato da antena precisa estar praticamente desobstruído de qualquer objeto numa circunferência de até 100 graus. Então, assim que o terminal ele tiver sido instalado e conectado, os usuários que realizarem o login corretamente vão abrir a configuração desse Wi-Fi e ingressar na rede Starlink, e a antena ela vai buscar a partir de então de forma automática cada satélite que estiver passando no seu trajeto de 100 graus ali naquela região, determinada região do território onde esse usuário estiver utilizando a Starlink. E, através desse foco de transmissão de sinais de recepção e de emissão de 100 graus, ele vai receber esse sinal de internet, esse sinal de satélite. Realmente é um feito muito importante e incrível que é utilizado em áreas rurais, em áreas remotas, de pouco acesso à informação e também de pouco acesso aos meios de comunicação mais tradicionais como fibra ótica. Mas afinal, o que a Starlink também ela tem de tanto ruim nesse momento para realmente ser mastigada pelo atual governo e também ter os seus contratos possivelmente cassados, suspensos num futuro muito próximo que deve acontecer? A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, ela concedeu a homologação da Starlink no Brasil em 28 de janeiro de 2022. Então, ela deu essa homologação da exploração de satélite para o estrangeiro, ou seja, para a empresa Starlink, pelo sistema não geoestacionário de baixa órbita com a Starlink para a Starlink. Ou seja, esta homologação feita à empresa de Elon Musk passou a conceder a ela o serviço de internet e serviço de satélite em todo o território brasileiro e que deve ter esse direito de exploração do satélite e transmissão de sinais de todo o território brasileiro até 2027. Bom, se a Starlink realmente, de fato, está ferindo os direitos do consumidor, por que, de fato, ela foi homologada pela Anatel? Realmente, essas informações falsas caíram por terra e a Anatel aprovou em 2022 a homologação do kit de satélite e suas configurações para ter o acesso a esse satélite do território brasileiro. Então, caiu por terra mais uma narrativa que foi construída na época e ainda é construída até então. Então, a importância do acesso a este meio de comunicação transcende, ouçam só, transcende qualquer questão política, qualquer questão ideológica, pois oferece acesso democrático à internet e ainda com preço muito acessível em comparação com outras empresas que oferecem quase o mesmo serviço ou até mesmo aquelas que não conseguem fornecer esse serviço, por exemplo, por fibra ótica. E além do mais, o próprio governo brasileiro, que assinou ali um contrato em 2022, ofereceu programas de melhorias do acesso e até mesmo de acesso universal até aquelas pessoas que de baixa renda, que não têm condições até mesmo de adquirir
um telefone celular. Ué, mas ele não tem condição de adquirir um telefone celular? Como ela vai ter acesso a um meio de internet por satélite ainda da Starlink? É claro que ela vai ter acesso através do quê? De sistemas de educação, como creches, como escolas, como faculdades, como institutos, ONGs, exato, ONGs que recebem apoio do governo, que usam do benefício do sinal de satélite de comunicação, de internet da Starlink, para oferecer às pessoas que usufruem dessas ONGs, usufruem desses serviços que são ali patrocinados de alguma forma por programas sociais do governo federal. Então, é um meio acessível e democrático e que oferece qualidade no acesso à educação, acesso à informação e sinal de satélite em áreas remotas de todo o país. E isso porque pode ser ainda mais compartilhada por várias pessoas. Uma própria sede, uma área, uma fazenda pode compartilhar essas informações, esses sinais com outras pessoas e ainda o valor poderá ser dividido, o valor desses produtos, né, do acesso a essa internet. É claro que por forma privada não é de graça e ainda o preço pode ser ainda mais acessível, dividindo os custos do projeto. Então a intenção na época da equipe de Bolsonaro, em 2021 e 2022, era exclusivamente em usar os satélites da Starlink para levar a internet de forma democrática e de alta velocidade para a região amazônica, conectando escolas, unidades escolares educacionais, unidades de saúde e também de comunidades indígenas em áreas remotas, em áreas rurais, onde o sinal ele é muito mais difícil de chegar, o sinal de internet, principalmente por fibra ótica, que empresas não conseguem atravessar o extenso território remoto de grandes densidades de florestas. E graças a Deus isso se concretizou. Isso realmente houve uma democratização do acesso e muitos povos e pessoas mais humildes em áreas remotas passaram a ter acesso democrático no meio de comunicação por satélite, que é a internet por satélite. Então, sem dúvida, este é o primeiro motivo para não suspender ou cancelar qualquer contrato com a empresa Starlink no quesito transmissão e acesso a satélite de telecomunicação, que dá acesso ao sinal de internet, porque deve perder, de fato, esse acesso democrático ao meio de comunicação e à informação, o brasileiro mais humilde que mora em território abstrato, em território remoto, e também aquelas instituições que dependem de internet para se comunicar com outras instituições, empresas, manter pesquisas em áreas remotas, em áreas rurais. Por exemplo, na Amazônia e na região norte do país. E outro motivo claro está na tecnologia usada na preservação da floresta amazônica através do sinal de satélite da Starlink, que através disso a autoridade policial, a autoridade federal tem acesso ao monitoramento via satélite do desmatamento ilegal e também no controle de incêndios. Então eu preciso aqui dizer mais coisas sobre a importância e os motivos de manter esse tipo de sistema de tecnologia de comunicação por satélite no Brasil. Eu preciso dar mais exemplos da importância da Starlink para o país? Ou são informações, motivos suficientes para impedir com que o governo atual suspenda ou cancele qualquer contrato com a empresa americana? Não por ser americana e nem por ser da Starlink, mas por ser uma empresa legítima, homologada pela Anatel e que oferece grandes benefícios para toda a sociedade brasileira nos territórios mais remotos do país. Obrigado pela atenção. Era esta análise de hoje a respeito da importância que possui a Starlink para todo o território brasileiro.
Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações para ajudar e muito na continuidade do meu trabalho. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.